Olá, gente, bom dia! Vamos estudar mais um pouquinho comigo na palavra? Gente, hoje eu quero estar passando para vocês o que eu estudei sobre a prosperidade segundo as escrituras, né, gente? E hoje eu quero estar passando para vocês um pouquinho do que eu aprendi e espero vocês estejam gostando aqui do meu conteúdo. Quem gostar, já não esqueça de deixar o meu like já, gente, porque a gente sempre esquece quando vai assistir no vídeo. Eu tenho essa mania, depois eu volto e, e faço de novo o que eu esqueci. Então, eu gosto já de, quando eu entro no vídeo, já de deixar o like da pessoa, pra mim não estar correndo esse risco, né? Porque assim vocês ajudam a ter mais engajamento e me incentiva mais a estar aqui passando o que eu vou aprendendo. Gente, o que, segundo as escrituras, nos diz sobre prosperidade? Lá em João 10, vida em abundância, lá fala que a ninguém você deve dever coisa alguma, entendeu? A não ser o amor, entendeu, gente? E não adianta a gente conhecer e não colocar em prática. Não adianta, gente. Tem gente que fica assim de braço cruzado, olhando, achando que Deus vai fazer tudo, né? E Deus não interfere em muitas coisas na vida da gente. Porque Deus nos deu a responsabilidade e o poder de escolha, entendeu? Ele deu pra gente saber as consequências, entendeu? As escolhas e as consequências, de a gente saber o peso das consequências da gente, seja ela boa ou ruim. Deus nos deu essa responsabilidade, né? E quem faz isso é o diabo, gente. O diabo dá pra gente com as duas mãos e tira com... dá pra gente com uma mão e tira com as duas, né? Como se diz, é desse jeito que é o diabo que faz. E em Oséias 4:6, lá diz assim, ó: meu povo é destruído por falta de conhecimento. E, gente, não é um conhecimento de estudar, de você ler a palavra, né? O conhecimento que fala aqui é de você conhecer Deus de perto, entendeu, gente? Você conhecer como ele pensa, como que funcionam as coisas no mundo espiritual, gente. É de você saber o que agrada, o que desagrada a ele, gente, entendeu? Como Deus trabalha, como ele age naquilo que, entendeu? Esse conhecimento, gente. Conhecer a Deus é aceitar e aceitar como seu Salvador. Isso todo mundo já conhece, né? Conhece e aceita como seu Salvador. Isso é importante no reino de Deus. Mas isso é como a chave do carro. Como a chave de um carro, gente. É até engraçado. Tipo assim, você pode ter a chave do carro, mas se você não tem o conhecimento, como que você não vai ligar, não vai conseguir ligar um carro. Eu mesmo poderia, quando eu não tive aula de direção, gente, eu tinha até medo de ficar dentro do carro. Se meu marido deixasse o carro ligado, às vezes ele descia rapidão no mercado, achava que tem mania de deixar aquele trem ligado, ou eu ficava dentro de trás do carro morrendo de medo, a chave tava lá, mas eu não sabia fazer nada. Então, tipo assim, não resolvia nada uma chave, não resolvia nada o coisa lá de parar o freio, não resolvia nada, eu tinha medo. Porque se aquele trem saísse andando, não ia resolver nada. Não é como a chave do carro, não adianta você ter uma chave na mão e não ter conhecimento, não adianta. Adianta a pessoa tá ali, e você tá aqui, toma a chave, me leva, você não tem o conhecimento, você não consegue salvar, entende? Então é como uma chave do carro, entendeu? Você deve ter o conhecimento. E é isso, gente. Então, gente, é isso. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, porque eu anotei, ó. Conhecer Jesus como Salvador é uma coisa e aprender e praticar os princípios dele é outra. A salvação nos leva para o céu, mas somente quando aplicamos os seus ensinamentos, o seu princípio, é que a vitória vem, gente. Então, e que a gente começa a ter paz, sabe, no coração. Então, gente, a sinceridade, a sinceridade espiritual é fundamental, mas jamais substitui a sabedoria que você tem, né? Que você tem de ter de acordo com a palavra, né, gente? Porque a Bíblia, ela é um livro cheio de regras, mas
mas também é um livro cheio de estratégia, gente. Lá tem muitos conselhos para você ter uma vida próxima. Exemplo, você pode ser uma pessoa mais sincera do mundo e ainda assim fracassar em seus negócios. Se você ignorar os princípios de sabedoria financeira que está no livro de Provérbios, gente. Lá no livro de Provérbios, lá tem os princípios de como diz aqui, princípio financeiro, gente. Um exemplo, ó, devemos ter muito cuidado com dívida, para não nos tornarmos escravos de outras pessoas. Que devemos ser generosos, porque o generoso, lá diz que devemos ter cuidado com dívida e que devemos ser generosos, porque o generoso prosperará. O que dá alívio aos outros, alívio receberá. E o que trabalha com disciplina e sabedoria o enriquecerá, né, gente? Você pode amar, tipo assim, ó, um conselho. Você pode amar o seu filho com todo o seu coração. Pode ser o melhor pai, a melhor mãe, mas a pessoa mais carinhosa que existe. Mas se você não aplicar a sabedoria, da Bíblia para você disciplinar os seus filhos, para ensinar o caminho, e não é só isso, gente. O caminho não é só isso. Ensinar o caminho, você tem que dar um exemplo. Tipo assim, ainda assim, se você não ter essa sabedoria para poder disciplinar seu filho, ainda assim seus filhos podem desviar, né, desobedecer, né, a palavra, se tornar rebelde. Nem todo mundo depende de nós, né, gente? Por isso não basta ter o amor, você tem que ter o conhecimento da palavra, né? Outro exemplo, da mesma forma que você pode ter fé de que Deus está te guardando, gente, mas se vocês não cuidam da saúde de vocês não cuidam da saúde de vocês vivem umas vidas desregradas, uma vida cheia de vício, então você está tipo assim, desonrando um dos princípios bíblicos que tem, né, gente? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Entende, gente? Uns exemplos meio complicados, mas tipo assim, eu creio que vocês entenderam. Então, se a gente não honrar os princípios bíblicos, não podemos ter uma vida próspera. Então, gente, nós devemos andar com as duas coisas. Tem que caminhar juntas, as duas coisas têm que caminhar juntas, porque uma coisa é a gente entender que a salvação, gente, ela transforma o nosso espírito, mas nos conecta com Deus, mas só quando a gente renovamos nossa mente, entendeu? Renovamos nossa mente com a palavra, que começamos a mudar de vida, gente. Aí sim começamos a mudar de vida, precisamos renovar nossa mente com a palavra, entendeu? Aqui na terra, Deus não quer que a gente tenha uma vida derrotada, gente, uma vida derrotada. Ele não quer isso pra gente. Porque ele não quer que a gente, como se diz, como o pão que o diabo amassou. É o diabo que quer que a gente tenhamos isso, né, gente? Então, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, lá nos diz assim: não viva como vivem as pessoas desse mundo. Nos deixe que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Aí vocês vão conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso acontecer, gente, precisamos deixar Deus moldar a gente. Nossa maneira de pensar. Como a gente faz isso, gente? Alinhando nosso pensamento com a palavra, gente. Precisamos alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Um exemplo surgiu um problema. Ao invés de você pensar assim com medo e desespero e vingança, se perguntando assim, aí você deve se perguntar assim, o que diz a Bíblia, né? O que diz a Bíblia sobre isso? Você vem, o que eu ando fazendo. O que eu ando mais fazendo é isso, gente.
eu vou. O que será que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero vir lá dentro, na palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Aí você deve fazer isso, entendeu? Procurar na palavra o que diz sobre isso, entendeu, gente? Então, gente, isso é um ponto muito importante. Mas temos dois pontos muito importantes e extremos, gente. E muito perigoso, porque na vida é assim, ó, na vida com Deus. De um lado, tem pessoa que é guiada pela emoção, gente. Tem aquela pessoa que é guiada pela emoção, né? Pela aquela emoção, gente, e é tipo assim, as nossas emoções, ela muda, né? Um dia você sente, tipo assim, perto de Deus, né? No outro, não sente nada. Então, se sua fé depende de um arrepio, gente, de uma emoção, você não vai suportar as tempestades da vida, gente. Não vai suportar. Do outro lado, gente, tem a pessoa que é guiada pela mente. Ela estuda a Bíblia como se fosse um livro da faculdade, gente. Ela analisa a teologia, ela conhece grego, hebraico, mas tem um coração frio. Tem um coração frio, ela não chora, não sente amor por Jesus. Esse é um conhecimento que incha a gente. Traz orgulho, né, gente? Traz orgulho. Mas não transforma, gente. Não transforma a nossa vida. Então, o ponto de equilíbrio que Deus quer é quando você une essas duas coisas. Tem um coração que aquece por Jesus, que adora. E o Espírito, em verdade, no mesmo tempo, gente. Então é isso, você tem uma mente cheia de sabedoria de Deus, a palavra está sempre na sua boca e no seu coração, e você sempre coloca em prática. Então, esse é o segredo para a gente ter uma vida em abundância. Eu espero que vocês estejam compreendendo um pouquinho dessa palavra aqui, amém? E é isso, gente. Gratidão a vocês que esteve aqui, que vão estar aqui. E tchau, até o próximo.